Muito bom dia a todo mundo, que alegria imensa estar nesse espaço querido, agradável, alegre, onde a gente vai conversar a respeito de família, de evangelização, de educação à luz da doutrina dos Espíritos. Isso é um privilégio para a gente fica muito honrado de estar aqui com vocês. Quando a Cris falou assim, vou ler a bio dele, eu falei assim, a bio só significa que você ficou velho. Ok? Quando você tem muita informação na sua bio, não se envaideça. Você está ficando velho. Porque com 20 anos de idade não tem nada na sua bio. Aos 50 começa a ter algumas coisas. Ok? Aos 70, 80, se você estiver encarnado, esperamos que sim, né? Vai ter mais coisas ainda. Agora, a alegria de estar junto com as pessoas, essa é a bio que vale a pena. Esse foi o conselho que o meu avô deixou para a gente e a gente traz com muito carinho. O que vale dessa vida são os amigos que a gente faz. Então, essa é a bio que vale a pena. Eu quero que vocês nos guardem assim, tanto a mim como a Janine, nesse aspecto. Muito felizes de estar aqui no Texas. Não conhecia nada do Texas há muito pouco tempo atrás. Nem sabia que existia. Mentira. Para quem tem mais de 35, havia uma série na TV brasileira chamada Dallas. Aqueles carros imensos, pessoa de chapéu, um cinto desse tamanho, 2 chifres na frente do carro, e aí você, isso é Dallas, e muito petróleo, 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 petróleo e tal. Né? Quase lembrei o nome dos personagens agora, mas eu era muito criança, muito criança. Né? Olha, é muito bacana, gostei demais de você. Obrigado. Eu falei do seriado dessa semana. Você tem uns 50 mais ou menos, né? Pois é. Então, vocês entenderam por que eu falo que bio é uma coisa completamente desnecessária. Que vale a idade da alma, dizia Chico Xavier. Então, essa questão de não sabia que tinha, conhecia um pouco da costa leste, um pouco da costa oeste, e a gente vem aqui para essa região e descobre o que vocês estão fazendo. E fica encantado. E fala, mas o pessoal vem de fora para falar alguma coisa. Não, a gente vem para aprender com vocês. Nosso único papel aqui na fala é dar um tempo na rotina da casa para que vocês possam descansar um pouco e outras pessoas falem. Só isso. Tem nada que a gente vai falar que vocês não saibam, que vocês desconheçam. Na verdade, é só um tempo diferente na rotina da atividade. A gente fica extremamente honrado com isso. Recebo um abraço de quem vocês lembrarem do Brasil ou quem vocês não lembrarem do Brasil, mas que a gente possa ser um foco de esperança, de luz, de paz na América do Norte, já que a gente está convidado a estar aqui. Em estando aqui, o nosso papel como cidadãos do universo, como vai dizer Camille Flammarion para a gente, por sinal está fazendo aniversário nesses dias, né? É importante a gente entender isso. Nós fazemos parte de uma constelação universal. Onde a gente estiver, a gente vai dar algum tipo de contribuição com a nossa presença, com o nosso diálogo, com o nosso convívio. Mas eu vou começar agora com vocês, nossa atividade, fazendo uma pesquisa. Pesquisa do renomado Instituto Levanta a Mão, ok? Então vamos lá. Primeira pergunta. Quem aqui nasceu espírita? Levanta a mão. Nasceu espírita. Levanta a mão com vontade, gente. Os espíritos têm que ver. Baixa a mão. Quem aqui está tendo hoje o primeiro contato com a doutrina espírita? Primeira vez na casa. Tem alguém? Na casa? Bem-vindo, bem-vindo. Eles não vão cobrar hoje não, tá? É só da segunda vez que eles cobram. Fica tranquilo. Quem aqui foi criança que participou da evangelização? Foi evangelização, tal negócio. Esses são mais endividados. Ok, já entendi. Aqui, bacana. Quem aqui se tornou espírita, sei lá, nos últimos 10 ou 15 anos? Vocês têm salvação ainda. Tá joia. Na verdade, está todo mundo aqui buscando respostas e buscando aprender. Essa pergunta é simples porque é o seguinte. Algumas pessoas nos colocam assim, tanto a mim como a Janine. Mas vocês vêm lá na frente, vocês falam, vocês ficam à vontade. Até parece que vocês não ficam nervosos. Estou aqui morrendo de frio por dentro, gente. Ok? Porque sempre conversar com as pessoas dá um frio na barriga. Mas o tempo nos auxilia nos processos. E a pergunta é, quanto antes a gente conhece algumas informações, mais fácil fica assimilá-las. Então, para a gente, algumas vezes, quando vem aqui na frente dialogar, conversar, a gente faz com alguma desenvoltura, não por talento, mas porque faz isso há muito tempo. Então a gente pergunta assim, nossa, se todas as crianças tivessem oportunidade de conhecer a doutrina espírita o mais cedo possível, nós teríamos cidadãos diferentes. Não estou falando de espíritas, são pessoas diferentes.
Pessoas com uma noção de transcendência, pessoas com uma noção de sociedade, pessoas com uma noção de colaboração, porque, na verdade, o objetivo da doutrina espírita não é formar espíritas, formar pessoas de bem. É combater o materialismo, é só isso. A sua religião, o seu credo, a sua crença, é uma escolha sua. Para professar minha fé, eu preciso de determinadas questões. Está ótimo. E aí, como você começa a entender isso, o Espiritismo começa a fazer uma mudança na sua vida. Não uma mudança de que estou pagando os erros do meu passado, mas começa a mudança de que, olha, eu estou entendendo que a minha vida tem sentido, que a minha vida tem significado, que qualquer situação que eu viva, mais fácil ou mais difícil, ela tem um papel de me ensinar lições. E aí eu não vou ser aquele espírita que fala assim, não, estou pagando as coisas da vida passada. Eu falo, não, a vida, ela tem capítulos. É uma série da Netflix, chamada Vida. E cada encarnação é um capítulo. E tem várias temporadas, né, nesses capítulos que a gente trabalha. Então, nessa temporada, que aqui pode ter 15 anos para alguns, 20 anos para outros, 100 anos para outros, a gente vai vivendo experiências. E a doutrina espírita ela vai nos ajudar a entender o seguinte, olha, se você tem só uma vida e vai viver diversas experiências, o que você está levando dessas experiências? E aí, a vida que a gente está tendo agora, a encarnação que a gente está tendo, ganha outro colorido. Ganha outro colorido a encarnação, as pessoas com as quais convivo, o trabalho que eu tenho, o lugar onde eu moro, a condição socioeconômica, o corpo que eu tenho. E aí eu começo a ressignificar as coisas. Fred, você está falando um monte de coisa, mas o tema tem nada a ver, né? Não, tem tudo a ver. Porque quando a gente entende que a gente é um espírito imortal, falar sobre família muda tudo na vida da gente. Do tipo assim, eu não pedi para nascer. Jovem revoltado, né? Pediu. Na verdade, pediu muito para nascer. Pediu. Porque a gente sabe, implorou, né? Porque a gente sabe que só, a partir do estudo espírita, é claro, que só a reencarnação nos leva ao progresso. Então eu preciso nascer, experimentar algumas coisas, desencarnar, revisar a minha vida, nascer de novo. Não existe evolução sem experiência física no nosso nível evolutivo. Então a gente vai reencarnar várias vezes, em vários países, em vários corpos, em várias personas diferentes. Então a gente estava brincando ontem no estudo lá no Kardec, que era assim, né? Olha, meu sonho era ir para Paris. Você já foi. Você só não lembra, mas você já foi. Meu sonho é conhecer a Europa toda. Já conheceu toda, todinha. E não fez coisa boa por lá não, hein? Ok? Porque é assim, porque o nosso passado é cheio de equívocos. Aí o pessoal fala, não, vim para o Texas, que o Texas não tem nada. Falei, vocês não aprontaram nada no Álamo lá não. Nas missões. Vocês fizeram só carinho nos índios aqui, nos índios mexicanos, estavam aqui. Irmãos queridos do México, vamos ver Jesus mais cedo. Pá! E matava os bichinhos. Né? Então, nós vamos encontrar situações que você não vai assim, nossa, que coincidência estar aqui. Não tem coincidência. Pegue a história de cada um de nós aqui, aí você começa a conversar com outro, nossa, você descobre que veio de uma mesma cidade, no mesmo bairro, tudo. Gente, aí encontrou aqui no Texas. Eu fui descobrir depois de muito tempo que eu e o Ed estudamos na mesma escola. Ele estudou muito antes que eu. Muito antes que eu. Mas é isso. Eu falei, gente, mas que coincidência. Como assim coincidência? E aí tem N histórias, que eu não vou ficar contando aqui das coincidências da vida, mas a gente vai vendo que a vida é feita de reencontros. Reencontros. Não é só de encontros, é reencontros. Porque se você pegar o avião aqui agora e for para o Japão, você vai esbarrar em alguém lá, com o olhinho puxado, com o cabelo lisinho. Assim, gente, senti uma coisa legal com essa pessoa aqui que eu esbarrei. E aí a pessoa nem fala a sua língua. E aí ela vai ser gentil com você e você se encanta com ela. Fala, nossa, que legal. E a pessoa dá um e-mail dela para você, sem ser em japonês, ok? E você fala, tá. E aí vocês começam a bater papo pelo Google Translator. E fica assim, que legal, tá joia, e bacana. E que pode, coincidência, né? Coincidência. Né? Quando a gente fala assim, te conheço, não é de hoje, isso é uma verdade, mas não é de hoje, assim, é muito tempo. Então, os nossos encontros em família, as nossas reuniões de família, também não são fortuitas, não são por acaso. A benfeitora Joana de Ângeles vai, no livro SOS Família, falar desse termo aqui, ó, família, célula máter da sociedade. Que é uma expressão que também, quando você está no Brasil, por exemplo,
o direito, essa terminologia. A família é a célula máter da sociedade. É a célula primeira. A vida social começa em família. Então, se eu não conseguir aprender a ter uma vida social num grupo de 4, 5, 3, 2, 10, 20 pessoas, no caso do meu pai, 28 pessoas, se você não consegue conviver nisso, como é que você vai conviver com o mundo inteiro? Nossa, eu não suporto meu parceiro e minha parceira. Então, desiste de mudar o mundo. Você não muda uma pessoa, se você não convive com uma pessoa, você quer conviver com o universo. Frederico, você não conhece meu marido, minha esposa. Você não conhece meu pai e minha mãe, você não conhece meus filhos. Não, a gente conhece, a gente se conhece tudo. E aí, viver em família é esforço. É esforço, é trabalho, dá trabalho mesmo, assim, dá canseira nisso. Mas antes de começar o conteúdo, tem 152 slides para passar para vocês aqui, então é muita coisa. Eu vou passar um vídeo introdutório para vocês começarem a pensar no assunto, tá bom? Coisa muito breve aqui. Vamos abrir ele. Espero que tenha algum sentido para vocês. Espera aí. Vamos lá. Sabe, RJ, só pra registrar, se nos dissesse que toda a comida que você tentou juntar era pra dar a um urso feroz, daríamos a você. Mesmo? É, as famílias agem assim. Nos protegemos uns aos outros. É que eu nunca tive uma família. Eu sei, mas acredite, esse é o caminho para uma boa vida. Pena que não disse isso mais cedo. Foi falha de comunicação. Acontece nas melhores famílias. O que me diz? Quer fazer parte dela? Podia acabar e ir para casa agora, todo mundo? Não sei se precisa de muito mais coisa não, depois de um vídeo tão nítido como esse, explicando para a gente
o sentido e o significado do que é ser família, numa forma bem resumida, é isso. Né? Então, ou seja, é tudo esquisito, dá trabalho pra caramba, a comunicação falha, mas eu falo mal da minha família, você não fala mal da minha família. Não é assim? Aí você chega assim e fala pro seu colega assim, nossa, a minha mãe, gente, minha mãe insuportável, nossa, é verdade, sua mãe é isso mesmo, ei, eu falo mal da minha mãe, você fala assim, não, Fred, não fala assim da sua mãe, afinal é da sua mãe, ok? É assim que a coisa funciona. Então, quando os espíritos vão colocar pra gente, nas questões que vão vir aqui a seguir, a respeito do papel da família, e a gente trabalha com essa questão, né, com o jovem, com a criança e com o adulto, é entender que o laboratório da alma chama-se família. E não é à toa que ao longo do tempo e da história, a espiritualidade vem nos conduzindo a N experiências de família, em diversos formatos, da família consanguínea ou não consanguínea, da família por adoção, da família na modernidade, onde o irmão casou, mas separou, aí foi morar com a irmã que casou e separou e criam os filhos juntos. Dos casais homoafetivos que adotam. Dos casais que por algum motivo um membro faleceu e aí voltam a morar com os pais e levam os filhos. Dos filhos que recebem os pais mais velhos de volta em casa e passam a morar juntos. Arranjos. O direito brasileiro identificou, e mundial na verdade, pelo menos 18 tipos de arranjos de famílias. 18 tipos. Para a gente deixar claro o seguinte, no desenho animado ali, os peixinhos coloridos, família diferente, isso é família. E na verdade, o exercício que a gente faz em casa, a gente continua ampliando ele aqui, num espaço como esse. Porque aqui agora a gente ganha outro sobrenome. Né? Eu deixo de ser da Silva, Rezende, Pifano, no meu caso, e falo assim, agora eu sou da família Samwise. Eu tenho outro sobrenome. Eu sou o Fred da Samwise. Cada um aqui. Então eu amplio. E depois amplio mais ainda meu conceito. Ah, eu sou o Fred do Texas, da América do Norte, ou do Brasil, ou da Europa. Até falo assim, meu sobrenome agora é o Fred da Terra. E minha família, então, são todas as pessoas da Terra. E aí eu começo a experimentar outros orbes. Então agora eu sou o Fred do Sistema Solar. E aí eu experimento mais sistemas solares. Então eu sou o Fred da Via Láctea. E assim nos tornamos cidadãos universais. Essa é a questão. Para isso, eu preciso exercitar num grupo muito pequenininho. Que começa, no meu caso, comigo e minha parceira ali. Ó. Somos um casal ótimo, gente, maravilhoso. Desde que vocês não morem na casa com a gente. Que aí vocês vão descobrir a encrenca que é. Porque assim falando, de preto é ótimo, até emagrece, ok? Mas o convívio diário é que mostra nossas fragilidades, nossas dificuldades, nossas limitações. Então vamos aqui conversar um pouquinho, bem breve. Eu vou deixar esse slide para vocês, já está no computador, fiquem à vontade para utilizar. Só a título de referência. Na questão 774 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos se de fato família é um conceito, é uma proposta espiritual ou se é uma invenção humana. Por quê? Os próprios animais não têm esse conceito. Os animais, né, vão lá, reproduzem, crescem e depois solta para o mundo. E depois, de acordo com a espécie, o filho vai e reproduz com a mãe, é uma bagunça danada. Não é isso? E algumas pessoas defendem, não, peraí, então é isso. Então, o conceito de família é um conceito que nos foi ensinado pelas religiões além do tempo. E, na verdade, na questão... Na questão 775, os espíritos vão deixar muito claro para Kardec o seguinte, olha, família é avanço social. É só em família que eu aprendo a conviver com o outro. Se eu acabo com a família, com a perspectiva familiar, eu acabo com a perspectiva coletiva da humanidade. Aí é que a gente chama, é uma recrudescência do egoísmo. Ou seja, o egoísmo fica mais forte. Só que quando a gente fala família, eu não estou falando de um modelo de família. A chamada família judaica cristã. Né? Ah, que aí o menino cresceu, trabalhou, sustenta a casa. Aí a mocinha agora já menstruou, pode engravidar, então agora... Aí vão ter agora papai, mamãe e filhinho, certo? Isso é um modelo de família. Um modelo de família. Para não dizer que eu estou inventando moda, um tal de Jesus,
ouvi falar. Numa passagem assim, ele estava conversando com as pessoas e, de repente, a sua mãe e seus irmãos, esse é outro capítulo, Jesus tinha irmão, esse é outro capítulo, outro seminário, a gente conhece depois. Ele fala assim, chegam para ele, Jesus, sua família está lá fora. Ah, é? Está lá fora? Que bacana, o que eles querem comigo? Estão preocupados com você, Jesus, porque você está ensinando no sábado, não pode ensinar no sábado, não pode fazer cura no sábado, um monte de regra social, né? Não pode. Aí ele fala assim, ok, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Nossa, o povo de 2000 anos atrás, gente, surtou total. Porque assim, hã? Ele está doido? E é isso mesmo, está escrito lá, tem mosto, ou seja, a tradução é, ele está bêbado, ele está fora de si, ele está alucinado. Como é que ele pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí ele vai responder assim, em verdade vos digo que todo aquele que faz a vontade do meu pai, esse é minha irmã, minha mãe, esse é meu irmão, esse é meu pai. Então, caramba, o que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, que numa lógica cósmica, o conceito de família tem que ser ampliado. Então não há um modelo de família. Isso é muito importante falar, porque na vida aqui, no nosso cotidiano, das casas espíritas, das diversas filosofias religiosas, doutrinárias, nós vamos encontrar diversos arranjos, e eles fazem parte da nossa família. Eles fazem parte. A família do eu sozinho, eu moro sozinho, uma família. Família, eu e meu cachorro, uma família. Eu e meu peixe, tá ótimo. É quem eu estou dando conta no momento. E o tempo vai cuidando desse processo de ampliação e de desenvolvimento. Joana, então, vai dizer para a gente, agora da obra SOS Família, que o grupo familiar é conquista nobre do processo, olha que bonito, antropológico, sociológico, no qual o ser humano cresce. Então é o seguinte, quanto mais a gente evolui, mais a gente gosta de família. Porque ela é conquista. A gente está aprendendo a ser família. A gente está aprendendo. No passado, você tinha duas perspectivas familiares. Acho que tem um slide sobre isso, aí eu pulo ali depois, não tem problema não. As pessoas passaram a se organizar em família, na organização social, primeiro porque a prole fazia com que você garantisse a produção. Plantar, colher, caçar, lá no Homem das Cavernas, ok? As relações afetivas eram ótimas, não tinha problema conjugal naquela época, porque era simples. Você ia lá, via a parceira que você queria, era sempre assim, função do homem. Dava um tapa na cabeça dela, puxava pelos cabelos, levava para sua gruta, reproduzia e estava feliz. O mundo era ótimo. Um modo de liberdade feminina, o mundo era feliz. Né? Só que aí, com o tempo, porque a vida é assim, descobriu-se o inverso. Que tinha poder a mulher que reproduzia. Então ela podia ter vários parceiros. Porque quanto mais reproduzisse, mais poder ela tinha naquela sociedade. Muito tempo, tá, gente? A gente nem lembra disso mais. Era aquele tempo de que botox, depilação a laser, não existia esse negócio. Água encanada, tinha nada disso. Tá? Era um outro tempo. Então, a gente passa a entender que a gente vai experimentando condições sociais para entender o seguinte, olha, na verdade, esse grupo social que eu me vinculo é um grupo onde eu aprendo a cuidar, onde eu aprendo a conviver e onde eu aprendo a diminuir diferenças. Então, vamos lá. Exemplo que eu adoro. 3 irmãos no mesmo quarto. Um gosta de dormir com luz acesa. O outro gosta de dormir com luz apagada. É o suficiente para a Ucrânia brigar com a Rússia e vice-versa. Basta isso num lar. Mas aí chega um terceiro irmão, que gosta de dormir com o som ligado. Bem-aventurados o pai e a mãe, porque deles serão o reino dos céus. Resolve esse problema. Não tem, põe outro quarto, não tem outro quarto, tem um quarto só ali. Resolve isso. Aí você começa a negociar. Então tá, um dia vai ser com luz apagada e com som ligado. No outro dia vai ser com luz acesa e som desligado. No outro dia vai ser com som desligado e assim você vai montando as coisas. 7 dias da semana. E aí esses 3 irmãos começam a aprender a compartilhar, a conviver. Os pais aprendem a mediar conflitos, porque é uma guerra, né? Mediar conflitos, tal. E assim vai. Vai para o videogame, vai para o smartphone, vai para um monte de coisa.
Então, a família é esse espaço de conquista, como diz Joana, onde a gente cresce. Eu não cresço sozinho. Eu preciso de uma família. Nem que seja a família do amigo ou da amiga que dividiu uma casa comigo. A gente divide o quarto, que é o contexto muito, muito próximo na América do Norte. Aqui. A gente divide, não? São os housemates ou roommates. Então, a gente divide, está aprendendo. Eu lembro minha primeira experiência aqui na América do Norte, 2017, e aí eu cheguei, fui morar numa casa que tinha apartamento. Aí eu cheguei no apartamento, tinha droga para tudo quanto é lado. San Diego, né? Pertinho ali de Tijuana, sabe como é que é isso? Califórnia. Aí, falei, meu Deus do céu, e agora? Meu quarto estava limpo, graças a Deus. Aí pego, convivo com o menino lá, meu Deus. Ele, os amigos dele, tudo complicado. Resumindo a história, ele teve que sair de lá, ficou muito triste comigo, mas sentei e bati um papo com ele. Olha só, você é um menino muito legal, busca outro caminho, que não está valendo a pena tal. Aí fiquei feliz, uma semana sozinho no apartamento, só para mim. Aí, que beleza. Aí eu encontro quem? Um amigo árabe. Ele fala assim, Frederico, sua casa está vazia, não está? Eu falo, meu Deus, estava tão bom. Ele tem cara de terrorista, vai explodir minha casa. Aí tá, chegou, resumindo, foi morar comigo lá. A gente foi então dividir o apartamento. E foi ótimo, aprendi um monte de coisa. Tive medo às vezes, quero dizer para vocês, por puro preconceito. Porque eram culturas diferentes. E aí ele falou assim, Frederico, você acredita em Jesus? Eu falei, lá vem o pessoal com religião. Eu acho que a linguagem que a gente estuda espiritismo atrai esses negócios pra gente. Ele podia perguntar sobre futebol, vamos falar do Pelé, que é né, mundial, todo mundo conhece. Você acredita em Jesus? Eu falei assim, meu Deus, lá vem. O que ele é da vida? Acredito. Mas para você, ele é Deus? Não. Jesus, sai. Aula de espiritismo, espiritista, tá. Ah, não, porque eu sou... E eu falei, o que ele vai falar para mim, né? Porque ele era do Kuwait. E Abdulaziz, o nome dele. Amigo muito querido, muito querido. Nos tornamos amigos. E eu falei assim, tá. Aí ele, não, então tá bom. Porque eu sou... Esqueci de o que ele era mesmo, que eu esqueci. Ele era maçom, ele era maçom. Ah, que bom. Aí eu tenho um monte de maçom na família, falei, beleza. Aí achamos assunto. Resumindo, meu amigo. Mas ali era uma família. Durante 3 meses fomos eu e ele uma família. Ele contava histórias da vida dele, da família dele. Eu contava da minha família. Ele dava receita, um monte de coisa e tal. Eu quero comprar uma comida para você. Eu falei, não precisa, é que a comida, tal. Aí descobrimos que entre brasileiros e árabes a comida libanesa é uma interseção. Então ele pagava a comida libanesa, até porque o dinheiro dele valia mais que o meu, porque o dinheiro dele valia mais que o dólar. Então eu falei, pode comprar comida, não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com isso, não tenho esse orgulho. Então, a gente vai aprendendo a conviver. É conquista. Viver em família é conquista. Viver em família é avanço. Estarmos aqui num domingo de manhã cedo, que a gente está fazendo um monte de outra coisa, é avanço. Abraçarmos uns aos outros, desejarmos bem uns aos outros, isso é avanço, isso é avanço social. Diz ainda, Joana, aqui nessa mesma obra, essa aqui, ó. Eu acho que ela já mudou a capa ultimamente, mas eu recomendo a vocês, é fácil achar em PDF até, inclusive. A família, por essa razão, diz Joana, tornou-se a célula máter do organismo social, onde se desenvolvem os sentimentos, a inteligência e o espírito desperta para as realizações superiores da vida. Célula máter. Agora vamos aqui, tem um pessoal que é bom de biologia aqui, não tem pessoal que é bom de biologia ali? Eu estou sabendo lá atrás, entendeu? Tem um pessoal que é bom de biologia. Se eu errar, você não me conserta porque está filmando. Tá? Mas muito simples. Todo mundo conhece uma célulazinha muito básica que você faz em casa quando você usa ela às vezes. Você abre um ovo, não abre? Não é uma célula ali? Representação? A gema é o quê? Meu pessoal bom de biologia aqui. Aquela parte assim, branca, do meio. Gente, você é de biologia também? Você é bom, menino. Ótimo, tá vendo assim? Adoro, me dá um medo danado de falar bobagem. E a parte de volta assim que segura o citoplasma para não sair? Membrana. Ótimo. Passamos. Se tiver prova, pode fazer amanhã, sem nenhum problema. Isso é uma célula. Você sabia que aquela célula ali, nas determinadas condições normais de temperatura e pressão, né, CNTP, vai virar um pintinho, que vai virar uma galinha ou um galo, que vai botar um ovo e o ciclo continua? Como é que isso acontece? Acontece de uma forma muito simples. Está acontecendo na sua barriga agora, Elaine, num processo super acelerado. Eu tinha uma célula que se multiplicou e ela foi organizando célula com célula. Essa célula virou um tecido. Esse tecido foi desenvolvendo, foi se organizando e cada tecido se desenvolvendo formou um órgão. Esse órgão, na composição com outros órgãos,
foi dando forma a um organismo complexo, conversando órgão com órgão e se tornou um ser. E aí, somos nós. A metáfora que Joana faz é o seguinte: a família é a célula máter, onde nós somos células pequenas dessa célula que cria. Para a vida social, numa perspectiva sociológica, quando eu tenho uma família que se organiza, que se equilibra, o meu organismo como um todo se organiza também. Quando eu tenho uma célula pequena desse organismo doente e fragilizada, eu fragilizo todo o resto. Ok? Nós temos medo daquela doença, né, chamada câncer, não temos medo dela? Mas sempre é uma professora nas nossas vidas. Eu digo porque meu pai desencarnou de câncer, então tenho larga experiência com isso e com muito carinho por todos nós que se tivermos, se viermos a ter, mas enfrentar com dignidade a doença. Mas onde é que começa? Uma célula doente. Uma célula que multiplica para outra célula, que vai para outra célula e que torna um tumor. O tumor toma um órgão, esse órgão é tomado por algum motivo e vai ampliando, ampliando, ampliando. Nós chamamos de metástase e o corpo vem a falecimento. Olha como é que Joana é sábia a fazer essa comparação. Então nós temos uma sociedade doente. Por que ela está doente? Porque as células estão vivendo dificuldades. Qual que é o apelo que os espíritos fazem, né? Olha que eles continuam aqui, ó. Toda vez que a família se desestrutura, a sociedade cambaleia, a cultura degenera, a civilização se corrompe. Nós damos um passo para trás na história. Sempre que a família tem problemas. E, de novo, os problemas que as famílias enfrentam não são necessariamente porque família é errado. É porque nós, às vezes, criamos condições ou pré-condições para ser família que são inviáveis. A gente quer, eu pai, eu mãe, quero que meu filho seja exatamente como o meu sonho do que ele seja. Eu não respeito que ele seja o que ele pode ser. Eu tive um amigo lá no Espírito Santo, de onde a gente mora, que se formou em Direito, se tornou um advogado super famoso em Nova York, né? Então, você deve ter processado muita gente, ganhado muito dinheiro, coisa assim. Foi para Nova York, essas coisas assim, né? Referência nesse negócio. Largou tudo e foi ser artista plástico. Minha pergunta é, quem se preocupou ao longo da história dele com a felicidade dele? Porque talvez, ser um advogado famoso, ganhar muito dinheiro, pode ter feito parte dos sonhos dele, das aspirações. Mas em que momento será que eu apoiei ele na realização dos ideais de vida dele, das aspirações de vida dele? Nossa criança nasce e fala assim, nossa, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Mas por que vai ser isso, vai ser aquilo? É muito engraçado, pessoas como você, que tem na casa dos 50 anos, que assistiu Dallas, ok? Como é que a gente aprendia no Brasil, especificamente? Ah, não, você tem que ter 3 profissões. Você tem que ser médico, engenheiro, 4, dentista, na década de 80, e advogado. 4 profissões. Hã? Professor não. Ah, a mulher é professora. Mas por quê? Porque a mulher, a meta dela é casar. Não era isso? Não é isso, Antônio? É isso. Pode falar que é. Concorda. Concorda que você sempre acerta. Quando eu falo assim, é isso? Eu falo sim. Concorda que você sempre acerta. Você nem precisa estar prestando atenção. Tá tudo bem. Por quê? Porque você tinha uma convenção social. O tempo e o mercado de trabalho foi mudando. Então, de repente, você formar dentista já não ficou tão bom assim. Porque era muito dinheiro para montar o consultório, era muito difícil, tal. De repente, virar advogado não ficou tão bom assim. Por quê? Porque nem todo mundo passa na prova do AB, e aí eu faço para fazer concurso, aí não abriu o concurso, aí eu fiz direito, nada. Depois você é engenheiro. Ah, engenheiro é ótimo. Engenheiro tem ciclos, no Brasil tem ciclos, né? De acordo, é bacana. Aí estou num ciclo ruim. Aí você fez uma engenharia que não tem mais utilidade mais, aí o que você faz? Uber. Tá ótimo. Tá tudo bem, tá tudo beleza. Aí médico. Não, médico é garantia. Médico você está garantido, tá tudo tranquilo, médico. Mas qual a especialidade? Ah, não, vou fazer pediatria. Não, pediatria é ruim. Porque a Unimed, ela paga pouco para quem é pediatra, os procedimentos. Então você tem que ser anestesista. Anestesista ganha bem. Cirurgião plástico ganha bem, tal. Aí o mercado muda. E aí os dentistas começam a fazer tratamento facial. É isso?
tô por dentro, tô ligado essas coisas, tô ligado. Eu dou aula sexta-noite, então eu aprendo muitas coisas, esses negócios assim. Maquiagem, cabelo, roupa, sei tudo. Quase um estilista. Então vamos lá. Aí você fala assim, então tá, aí a parte, os odontólogos, que agora já mudou o nome, é mais chique, passam a ocupar uma outra fatia de mercado. E aí, para resumir essa história, o Fórum Econômico Mundial vai dizer o seguinte pra gente. As profissões de 2030 ainda não existem. As profissões de 2030 não existem. Então, você olhar para o seu filho assim, nossa, eu quero que ele seja... Aí, você estudou espiritismo, assim, eu quero que ele seja feliz. Eu quero que ele seja uma pessoa de bem. Eu quero que a minha filha e que meu filho encontrem um sentido e significado para a vida deles. Fazendo o quê? Claro, vão ter que sustentar de forma digna, que busquem uma colocação profissional, com decência, que sejam úteis à sociedade, fazendo o quê? Fazendo aquilo que eles possam se sentir bem e úteis. Não é só feliz, porque trabalho tem uma cota de esforço, e assim, não gosto, mas tem que ir, né? É isso? Então a gente brincava ontem, né, no estudo lá no Kardec, tipo assim, eu queria ser rico, mas eu sou rico não praticante. Né, não tem católico não praticante? Estava brincando com isso, né? A gente estava brincando ontem nessa questão, eu sou católico não praticante? Não, eu sou rico não praticante. Eu não pratico muito. Eu sou, mas eu não pratico muito. Ok? Entendeu? Porque, sei lá, humildade, não sei o que é isso. Então, a gente vai vivendo essas questões, essas experiências, para aprender. Então, falando, meu filho, olha só, você agora, você tem que... Não. Como eu te ajudo a ser aquilo que você nasceu para ser? Nossa. Aí o pai e a mãe ficam assim, meu Deus do céu, o palestrante veio aqui e acabou comigo. Não, fica tranquilo, porque eu também estou aprendendo isso agora. E eu falo, cada um de nós, pais e mães, faz o melhor que pode com aquilo que tem. Com aquilo que tem. Então a gente vai errar muitas vezes. Tem uma citação da Maria Montessori, que ela vai falar assim, perguntada para ela numa entrevista. Por sinal, Joana de Anjos cita Maria Montessori nessa obra. Assim, Maria Montessori, quando é que os pais devem começar a educar seus filhos? Aos 7 anos? Aos 4 anos? Ela para, reflete e fala assim, 20 anos antes dos filhos nascerem. Nossa! Aí dá vontade de levantar e ir embora para casa agora. Nossa, o que eu vim fazer aqui domingo de manhã cedo? O que ela vai dizer? Que o processo de educação dos filhos começa com o meu processo educacional. Eu me torno uma pessoa com uma visão diferente de mundo e auxilio quem vem depois. Sabe qual é a parte boa? Que a gente é herdeiro da gente mesmo. Porque a gente vai morrer, não sei se vocês sabem. Vocês vão morrer, eu também. A gente vai nascer de novo. E quem vai nos educar? Aquela pessoa que veio depois da gente, que virou meu neto ou meu bisneto, e aí depois eu nasço de novo. No mesmo grupo. Muitas vezes até na mesma linhagem. Então você vai nascer. Então você quer ter um futuro melhor, cuida do seu filho hoje. É tão fantástico isso. E aí eu faço um parênteses aqui agora para dizer o seguinte, né? Quando eu vejo os pais e as mães trazendo os filhos aqui, parentes de Jesus, para evangelização espírita, em todas as casas, nossa, parabéns. Se você não fez nada certo na vida, você fez isso aqui, você já vai para o céu. Ah, mas eu fiz a evangelização inteira, dos 0 aos 20 anos, então você passou do céu, nem sei o que tem depois do céu. Meu pai dizia assim, o céu eu já conheço, depois do céu tem dúvida. Aqui você fica tranquilo, porque você deu uma referência. E aí que eu falo, ter uma referência, não é dizer o que é certo e errado. Agora, a criança, esse jovem que ficou adulto, pode escolher. Eu não quero esse negócio não, negócio de espiritismo, muito chato. Tá tudo bem. Eu só posso escolher se alguém me apresentou antes. Se você não me apresentou, a pessoa fala assim, quando crescer, escolhe. Escolha, eu só posso fazer se eu tenho parâmetros. Não existe escolha sem parâmetros. Ok? Você quer comer o quê? Slevt ou Franft? Sabe o que é isso? Não sabe? Ô, gente. Vocês não sabem isso? Gente, eu esperava que eu sou mais intelectualizado aqui. Vocês não sabem o que é isso? Claro que vocês não sabem, que são 2 palavras que eu inventei. Da minha autoria. Serve para nada. Ok? São 2 palavras que não significam nada. E aí eu falo para você assim, escolhe uma. Assim, chocolate, Giló. Escolhe agora. Giló, né? Giló. Né? Claro.
Agora eu conheço. Você já me apresentou, um me apresentou outro. Ah, não quero gelar, não. Não sou passarinho para sair cantando, né? Então eu quero chocolate. Você pode escolher. Então, para eu poder fazer escolha, eu tenho que ser apresentado. Senão, eu estou na frente, eu quero slide com Frankfurt. Então, imagina, você chega aqui num restaurante chinês, escrito em chinês, você não entende nada. Aí você fala assim, o que você vai pedir? Vai falar, o que você sugere? Ah, você gosta de grilo, né? Frito. Fala, não gosto não. Então deu ruim para você, que é o prato do dia. Estão entendendo isso? Então a gente precisa conhecer. Então um processo de evangelização da família, da infância e juventude, ele é um processo que nos ensina a fazer escolhas. Então, vai dizer Joana que a família, na condição de grupo consanguíneo, ela faz um foco específico, está formulando um vigoroso pedido de socorro à sociedade geral. Foi muito engraçado. Ele falou assim, a família está em decadência. Não está, não. Casamento está em decadência. Não está, não. Não está, não. Ah, não, Fred, tem sim, tem pesquisa que mostra isso. Está tudo errado a pesquisa. Ou melhor, está mostrando só um ponto de vista. Sabe por quê? Se, por exemplo, as uniões estáveis, as uniões afetivas, estivessem em decréscimo ou em perda de validade, as pessoas não casavam de novo. Concorda comigo? Está gravando, então nem vou dar aquele meu exemplo que eu dou sempre, Janine. Está gravando, nem vou falar aquele exemplo que eu dou sempre. Mas tem um cantor, que também é ator, que casou 7 vezes no Brasil. Né? Ele estava procurando a alma gêmea, a carne e unha dele. Fábio Júnior, eu te adoro, querido. Eu te adoro, meu irmão. Tá gravando, eu te adoro. Falando sério, e eu brinco assim, porque as pessoas falam mal dele, né? Falo assim, cara, olha só que fantástico. Ele é um homem que não desistiu do afeto. Falando sério, pode julgar como quem quiser. Ah, mas ele traiu. Não estou preocupado com isso. A gente não está aqui julgando ninguém. Quem sou eu para julgar alguém? Está dizendo o seguinte, olha só. Ele é uma pessoa que não desistiu do afeto. Por isso, casou. E hoje a gente começa a entender outro tipo de casamento. A união, não pelo casamento civil lá do cartório. A não necessidade do casamento religioso. O recasamento, eu casei, separei, casei de novo. A união homoafetiva, pessoas do mesmo sexo que optam por uma vida conjugal, tá jóia, tá tudo bem. É a gente aprendendo a ser família. E é essa família assim, me ajuda para continuar a ser família. Porque no convite à vida egocêntrica, ou seja, focada só em mim mesmo, eu começo a dizer que meu pai não presta, minha mãe não presta, minha esposa não presta, meu companheiro não presta, meu filho não presta, só importa a mim. Ou eu passo a criar família como resposta a convenções sociais. Não, tem que casar. Eu tenho que ter filho. Tem que ter? Por que você tem que ter? Quem disse que tem que ter? Ah, porque todo mundo tem. Todo mundo tem. Um modelo de uma pessoa de sucesso é essa. Ela tem um bom trabalho, uma boa casa, um bom carro, uma família, com 2 filhos e um cachorro. E aí acabou a sessão da tarde, né, gente? Acabou a sessão da tarde. Isso não existe. Isso é um modelo de família. Que bom que é o seu. Que bom que é o do outro. Tá maravilha. Mas não é só isso. Eu preciso mais do que isso. Eu preciso entender que todo grupo de pessoas que precisa conviver no mesmo teto precisa de suporte. Por isso, viver família e ser família é tão importante. Diz Joana, então, os espíritos preocupados com a família têm nos vindo, através dos tempos, advertindo, orientando, conclamando os homens e mulheres à preservação do lar, mas apertando a cada dia esse laço que prende um parceiro ao outro, ambos responsáveis pela estrutura familiar. Essa mensagem é de 94, para mostrar o tempo que esse convite está sendo feito. Então, ou seja, qual é o meu tempo, só para lembrar? 11h30? 11... A gente ficou até 11h45. Tá bom, tá sem problema, só para poder não me perder muito no tempo, tá jóia. Não estou vendo ninguém saindo correndo. Não, tá jóia. Deixa a fome apertar para você ver assim. O pessoal, a gente faz caridade tem limite, a gente sabe disso, a gente está nesse nível ainda. Mas está tudo bem. Né? Porque só para poder parar nesse ponto de slides aqui, para a gente conversar outras questões importantes. Então a lógica da construção em família
a lógica da vida familiar, ela nos faz esse convite ao entendimento de que, bem, vamos lá, eu sou um espírito imortal. Ótimo, já entendi isso. O Espiritismo me ajudou a entender isso. Então, eu já sei que eu não sou mais um corpo que acha que tem espírito. Eu sei que eu sou um espírito, que eu estou num corpo, que esse corpo vai morrer, não tem jeito, ok? Você pode prolongar, máximo, tomar que a gente viva 150 anos, desejo isso para mim e para todo mundo, para aproveitar bem a encarnação. Mas ele vai um dia, vou deixar ele, e vou ter outra vida. E nessa outra vida, para eu realizar os meus planos e meus sonhos, eu preciso que as pessoas que vão me receber, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu amigo, companheiro, companheira, me auxiliem na realização dos meus propósitos. Porque cada um que nós que nasceu aqui, nasceu com um propósito. Propósito de reencontrar desafetos. Propósito de se instruir. Propósito de ser útil à sociedade, de alguma forma. Ser útil à sociedade é simplesmente ser uma pessoa que cumpre as regras, né? Que não transgride as leis, que ajuda a aprimorar as leis, que ajuda a respeitar os limites. Então, ótimo. Ótima contribuição social que a gente deu. Então, eu entendo que eu vou ter em minhas muitas vidas, muitos pais e muitas mães. Logo, a minha família é muito dilatada. É muito dilatada. Então, talvez aqui na Casa Espírita, ele fala assim, nossa, a gente se encontrou agora, nesta vida. Será que a gente não foi da mesma casa, do mesmo sobrenome, há 2, 3, 4, 5, 10 encarnações atrás? Já fizeram essa conta? Quantos pais e mães vocês já tiveram? Vou fazer uma conta básica. Eu vou errar, mas ela é legal para entender. Vamos pensar que nós começamos a nascer na época de Jesus. Ou seja, 2000 anos atrás. Vou botar números redondos para não errar matemática, tá bom? E que a gente viveu, em média, nas encarnações últimas, 50 anos. 50 anos encarnado e 50 anos desencarnado. Então, a gente teve quantas experiências encarnado e desencarnado? 100. 2000 dividido por 100, 20. Ah, acertei. Ok? A gente teve pelo menos 20 experiências encarnatórias e desencarnatórias. Ora, se são 20, para eu nascer, eu tive 20 pais e 20 mães. Ok? Já são 40 pessoas. Pode repetir, mas vamos fingir que não repetiu. São 40 pessoas. Bem, mas, em geral, você teve irmãos também. Né? Então, teve irmãos. Então, são dias de hoje, ter um irmão é muito, né? Meio irmão é muito. Você sozinho numa das vezes. Mas no passado, era assim, ó. Enquanto puder. Né? Ah, eu tive 10 irmãos. Na média, vai ficar fácil. Em 2000 anos, 10 irmãos tá bom. Então, 20 vezes 10, 200. Mais 40, já são 240 pessoas. Só que os seus pais, pai e mãe, no caso, tinham irmãos. Quantos tios vocês tiveram? Pensando que cada tio, cada pai e cada mãe também tinham 10 irmãos? Fica em 240, né? Eu tive 10 tios do lado de cá, 10 tios, tias do lado de cá. Vezes 20. 20 vezes 20? 400. Vai somando aí alguém. 400. Eu vou errar a conta, mas tá tudo bem. 400. E eles tiveram filhos. Porque eles casaram também. Aí eles casaram também, então você tem tio torto. Tio torto é aquele tio que não é consanguíneo. Já são mais 400. E aí, eles também tiveram 10 filhos cada um. Já errei a conta, não quero fazer conta mais não. Eu não quero fazer. Porque você descobre o seguinte, qual é a minha família? Nossa, a gente sai do Brasil, eu estava pensando ontem isso, chega aqui em Texas. Como é que eu vim parar no Texas? Aí vem domingo de manhã cedo, 11h30 da manhã, e encontra 30, 40 pessoas para falar de espiritismo, que é uma religião muito famosa. Todo mundo no planeta conhece, é a mais famosa religião do planeta. Mais famosa, né? Eu estava falando ontem, 2,75% de pessoas no Brasil. Aqui na América do Norte, já nem sei que número é esse. Bem menor, óbvio. E a gente encontra e fala assim, que coincidência. Que coincidência. Que coincidência estar encontrando nessa vida para estudar, para fazer o bem, para tal. Porque nas outras, sabe Deus o que a gente fazia. Né? Isso é formidável. Isso é formidável porque eu começo a compreender nesse
tecido construído, nessa célula máter que é do organismo social, o tanto que a gente está se desenvolvendo, eu começo a olhar para o outro, para outra pessoa, como um irmão meu, de verdade agora. Você não é meu irmão, minha irmã, num discurso retórico religioso. Ah, nós somos irmãos em Cristo. Ah, para. Ou seja, sinta isso, não fale isso. Sinta, porque é uma verdade. É uma verdade. Você encontra uma pessoa no seu trabalho, no seu bairro, gente, a pessoa veio de outro país, veio de outro contexto social, de outro contexto econômico, e a gente tem uma afinidade. Eu falei, pois é, porque a gente está só reencontrando. O desafio da gente é aceitar que é reencontro assim, bem, para onde a gente avança agora? Mas eu começo nesse exercício dentro do meu lar, dentro da minha casa. Quem são essas pessoas que convivem comigo? Né? Revista Espírita, 1868, se eu não estou enganado, salvo engano, tem uma mensagem falando sobre caridade. O Espírito falando sobre caridade. Assim, primeira caridade, primeira. Lar. Primeira caridade. O resto vem depois. Então, ou seja, a gente pode fazer trabalho social, que é maravilhoso. A gente pode fazer trabalho profissional, ajudando as pessoas, que é maravilhoso. Mas na minha casa, com os meus. Porque ali é o treino. Ali é o treino. Joana usa uma palavra difícil que é anfractuosidade. Na verdade é quina. Já viu um diamante aí cheio de quina? Né? Ou uma peça que tem quina? Como é que você acerta uma peça que tem quina? Você tem que lixar, né? Tem que lixar. A quina ali vai lixando, vai lixando, lixando. Lixar é bom, gente. Brinca em casa de lixar a unha depois, assim. Aí é legal, você lixou, bacana. Mas para a unha que está sendo lixada, ela está sendo desgastada. Ela esquenta, ela está sendo, né, moldada. Então, a vida em família molda a gente. O outro fala assim, ó, não gosto disso. Gosto daquilo. Não gosto de tal coisa. Você, então tá. Aí você começa a se moldar. Aí você fala também, mas eu também não gosto de tal coisa. Então, a vida em família vai nos auxiliando a encontrar um caminho, a encontrar uma lógica entre a gente. Então, eu passo a entender, então, que eu tenho duas caminhadas, então, nesse exemplo que a gente deu agora há pouco, os últimos. Eu tenho uma família que é desta vida e tenho muitas famílias de outras vidas. E nós vamos mudando de papéis, de posições. Numa encarnação eu sou pai, numa encarnação eu sou filho, noutra encarnação eu sou irmão, porque eu preciso experimentar esses papéis. Mas aí, na outra vida, eu vou ser mãe, eu vou ser irmã, eu vou ser filha. Porque, fala assim, vocês homens não entendem a dor do parto. Vocês mulheres não entendem o que é fazer barba. Ah, mas vocês não menstruam. Mas vocês não têm dor de cabeça. Porque dor de cabeça para o homem é quase a morte. Você só vai saber isso quando você nascer homem. Ok? Não é isso? Porque a nossa resistência à dor do homem é muito grande. Ah, estou com uma dor de cabeça, não posso fazer nada, tal. Aí você, mulher, está de TPM, é só uma TPM. Todo mês tem, você devia estar acostumada. Não é isso? Você está treinando isso há mais de 15 anos, já devia estar acostumado com esse negócio. Fica de frescura aqui pra cima de mim. Então tá, na encarnação que vem você vem mulher. E vai descobrir, que saudade da dor de cabeça. Né? Então, o que é a dor do parto? Mas eu tenho cálculo renal. Né? É o máximo que o homem pode conhecer da dor do parto é o cálculo renal. Eu digo isso porque eu tenho vários. Né? Então vocês, bacana. Nossa, não tem nada pior que a dor do parto, tem cálculo renal. Então tem a dor do parto, não obrigado. Então a gente vai precisar viver essas experiências. Viver as polaridades. Viver os arranjos. Então, que bom, viver outros países. Então eu vou amar na América do Norte, na América do Sul, na América Central. Eu vou amar na África, eu vou amar na Europa. Eu vou amar... Para achar. Nem precisa, pode desligar o slide agora, não vou usar mais não. Eu vou amar na Oceania. Eu vou aprender a amar nos diversos países possíveis. Vamos deixar a tela inicial que fica mais bonitinho aqui. Né? Eu vou aprender a amar nos diversos países possíveis. Por quê? Porque eu preciso das experiências. E quando eu aprender a amar em todas essas conjunturas, eu vou amar em outros orbes. Olha que fantástico. Onde o corpo já não é mais o corpo humano. Onde as polaridades, né, dizem os espíritos, que o conceito de gênero e sexo já não é mais o nosso. Por isso que não cabe no contexto da doutrina espírita preconceito com ninguém. Por orientação sexual, por forma de família. Mas tá vendo? É negro com branco aqui. Beleza. Tá joia? Tá bom, mãe?
Deixa eu misturar à vontade. É bom que a gente se resolve. A espécie humana, hoje, ela tem várias etnias. A gente só vai ser humano de verdade quando tiver uma etnia só. E isso não acontece por segregação, acontece por mistura. Né? A gente aqui, né, nosso DNA brasileiro, assim, Darcy Ribeiro, antropólogo, fala o seguinte, quando é que vai existir o brasileiro? Daqui a 300 anos. Porque tem que misturar mais. Você tem pessoal do Sul, pessoal do Nordeste, não, isso não é nada, tem que misturar mais. Mais encarnações. Ele não falou isso, claro, né? Mas a gente com conhecimento espírita sabe. Eu preciso nascer mais vezes. Aí a gente vai ter eu de novo de biologia, genótipo e fenótipo, né? Eu vou ter o genótipo brasileiro. Tem muito espírito biólogo aqui, eu acho, está influenciando aqui a palestra. Então o que acontece? Eu vou ter o brasileiro. E um dia eu vou ter o terráqueo. Nós ainda não temos. Então, a família Terra ainda está sendo construída. Mas a família Terra precisa cuidar dessa célula. Aí volta para o desenhozinho lá do começo. Né? Aquele personagem lá, esqueci o nome do desenho animado, mas tudo bem. Depois vocês lembram que é fácil. Quem tem filho vai achar isso fácil. É um personagem que vive sozinho na floresta. Vive sozinho. E aí, ele está sobrevivendo sozinho. E ele apronta algumas falcatruas lá, né, algumas contravenções para sobreviver. E ele tem um acordo com um urso feroz. Porque se ele não cuida do urso feroz, ele compromete a vida dele. Porque quando você vive sozinho, você vive com medo. E quando você tem medo, você alimenta a cadeia do medo. Ou seja, eu tenho medo de alguém, e aí eu vou dominar alguém para ter medo de mim. Porque eu não posso confiar. Só que na cadeia do medo, uma hora, a corda é cortada. E aí deu errado o plano dele com o urso feroz. E aí aqueles que ele dominava, que estavam abaixo dele, aqueles, todos maluquinhos lá, os porquinhos espinhos, a tartaruga e por aí vai, falaram assim, não, a gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar, a gente vai dar toda a comida para ele, tá, negócio, está tudo bem. E ele fala assim, nossa, eu não sabia que vocês podiam fazer isso por mim. Não imaginava isso. Eu falei, mas fica tranquilo. É assim que a família faz. A gente briga, a gente se estapeia, a gente xinga, tá, mas no final a gente se ajuda. No final a gente se ajuda. Porque a gente entendeu que o coletivo é mais importante que a individualidade. A gente entendeu que o 2 é muito mais importante que 1 e não é retórica, é porque é verdade isso. Eu preciso. Ele fala assim, mas ninguém me falou isso. Nem me ensinaram que família era importante. Não me ensinaram a viver coletivamente. E aí ele brinca, né? Mas foi erro de comunicação. Nas melhores famílias acontece esse problema. E é verdade. Nossos grandes problemas em família são comunicação. Comunicação de jovens com adultos, os conflitos geracionais. Né? E a gente vai vivendo. A gente vai lidando com esse contexto, aprendendo a lidar com isso. Ele fala assim, E aí a tartaruga fala para ele assim, e você? Quer fazer parte dessa família? E aí a cena emocionante quando ele desarma, né? Ele larga as coisas e recebe o porco-espinho mais animado. Né? Logo o porco-espinho, né? Que é todo espinhozinho assim, não, vem cá. Porque ter um irmão porco-espinho é muito melhor do que ser sozinho. Até rimou. A metáfora é muito verdadeira. Ter um irmão cheio de problemas é melhor do que não ter irmão nenhum. Ter uma companheira, um companheiro cheio de problemas é melhor que ter companheiro nenhum. Ter um amigo cheio de problemas é melhor do que não ter amigo nenhum. Porque a gente nasceu para viver de forma coletiva. A gente só cresce com o outro. E com o tempo, quando eu entendo a limitação do outro, eu me torno uma pessoa com mais capacidade de compreensão, mais resiliente, e eu me torno uma pessoa melhor. Porque eu compreendo mais. E aí eu passo a ser mais útil. E eu vivo mais feliz, não é porque eu sou caridoso, é porque eu ganhei capacidade de compreender a complexidade do mundo. Entendi a complexidade do mundo e então agora eu posso compartilhar. Eu posso sair de dentro da minha carapaça, que eu via sozinho, e vou viver com todo mundo. Então, ali no exemplo do desenho animado, tem uma família por adoção. Nem é consanguínea, mas que começa ali um trabalho de autocuidado, de autozelo. Esse vídeo a gente fez, na verdade, foi em 2021,
quando a área da família da Federação Espírita Brasileira e do Conselho Federativo Nacional completou 5 anos, né? Na verdade, foi feito bem antes do trabalho de casa espírita isso, né, gente? Muito tempo isso. E celebrando porque falar sobre família é um conceito novo no movimento espírita. Quando traz o tema família, se ela marca de sociedade, assim, precisamos falar sobre família, das relações de pai, tio, avó, educação dos filhos, casamento, recasamento, diferentes arranjos. E a Casa Espírita é um espaço que nos ajuda a conversar sobre isso. Para terminar, assim, Fred, então me dá 2 conselhos. Me dá 2 ferramentas para eu ver bem em família. Então eu vou dar 2 ferramentas. Eu não. Em verdade, eu tenho dos Espíritos. A primeira ferramenta, a gente convida todo mundo a buscar suporte aqui na Casa Espírita, conversar sobre isso, é a implantação do Evangelho no lar. Algumas pessoas chamam culto do Evangelho no lar, que é um dia por semana, 15 minutinhos, uma leitura, um comentário, uma prece. Não é lição de moral na família. Vamos conversar sobre nós. O Evangelho no lar é um convite ao diálogo em casa. Então você pega, a gente combina, vai ser toda segunda-feira, 8 horas da noite, 15 minutinhos. Pode ser 1 hora? Pode ser 15 minutos? Pode, mas você tem que entender seu contexto, seus filhos, a idade deles, né, a dinâmica da vida. Mas vamos cuidar da gente, a gente não faz limpeza em casa? Não faz limpeza espiritual em casa? Então a primeira ferramenta é o Evangelho no lar. Então escolha, acalmem-se ali naquele horário combinado, busque uma rotina de repetição de horário. Faz uma leitura. Algumas pessoas gostam de botar uma vasilha d'água, um copo d'água para fluidificação. Está ótimo, os espíritos atuam ali, né? Isso é uma outra conversa que a gente pode ter mais à frente. A casa pode conduzir essa conversa com muita franqueza com vocês. E vamos cuidar da gente. E ali vocês conversam. Não é para ensinar o outro, não é. Abre uma página aleatória, como faziam os judeus antigos. O que essa lição trouxe para a gente? E em geral, fala assim, nossa, tem muita gente que é assim lá fora, né? É um bom começo. Essa lição não é para mim, não, é para as pessoas lá, tá negócio. Mas fala assim, o que essa lição trouxe para você? Trouxe que eu devo aprender mais isso, mais aquilo. E tá jóia. Me conta aí da sua semana agora. Como foi a sua semana? Quais foram os desafios da sua semana? E aí pais, filhos, irmãos, companheiros, cônjuges, aprendem a dialogar. 15 minutinhos, 1 dia por semana. Primeira ferramenta. Segunda ferramenta, eu não preciso falar para vocês já fazem, nós estamos aqui nela. É o processo de evangelização espírita infanto-juvenil plus família, né? Que são grupos para conversar sobre família, para evangelizar as crianças, para que a gente possa falar das nossas realidades. Então, quando nós pais, tios, avós, trazemos nossos filhos para a evangelização, nós estamos dando para ele a oportunidade de escolha que nós muitas vezes não tivemos. Nós não tivemos. Então, estou dando para ele a oportunidade disso agora, né? E quando a gente começa a trazer assuntos familiares, né, para cá, eu começo a pensar sobre a minha vida. Nossa, então, caramba, e aí, né? Minha vida conjugal, ela é boa, ela é feliz? O que é bom, o que é ruim? Porque todo mundo tem problema, gente. Todo mundo tem problema. Estava pensando com a Janine, acho que ontem ou anteontem, vindo de College Station para cá, eu disse assim, quando é que você descobre que você ama alguém? Na noite de amor, sobre a lua, os violinos, e o vinho, e o queijo maravilhoso? Não é assim no momento. Infelizmente, não é nesse momento. Você descobre que você ama alguém num momento de dor profunda. Muita dor. Quem você quer do seu lado? Quem você quer do seu lado? Eu confesso, eu descobri que eu amava ela. Ai, meu Deus do céu. Queria largar. Estava pensando assim, não quero mais não, já deu. Tem mais de 20 anos de relacionamento, já pode trocar. Sim, já, né? Já fiz minha parte. Né? Já contribuí para a sociedade, a evolução dela. Né? Vou deixar... Vou deixar a evolução dela me suportando, tá, gente? Não é porque eu sou bom, não. É ela me suportando. Então, agora, assim, vou dar oportunidade para outra pessoa me suportar agora. Tá tudo bem, tá o negócio. Aí, você fala assim, nossa, vivi uma dor emocional tão cruel. Uma das dores emocionais mais difíceis da minha vida. No meio da pandemia, eu vivi ela. Uma dor emocional tão grande que me levou ao psiquiatra para tomar remédio e tudo. E eu só queria uma pessoa do meu lado. Ela. Ó, a declaração de amor para televisão aqui, ó. Mas não é isso. Eu falei assim, nesse dia eu entendi amor. Que o amor não é só o beijo e o abraço, a caminhada junta, o sexo. Amor é um conjunto de coisas. Amor é a capacidade, assim, eu vou caminhar com você até o final da jornada, por pior que a jornada seja. Claro, se não está dando certo, preserva a amizade e cada um caminha para o lado. Está tudo bem.
Ninguém nasceu colado, ok? Alma gêmea, carne unha, bate coração é na música do nosso amigo que eu já citei, ok? É outra música, é outro negócio. Mas está tudo bem, busca outro caminho, respeita. Se eu tenho filhos, respeite seus filhos. Não foi boa a relação, mas os seus filhos são seus filhos, continue amando-os e vai buscar uma outra relação, está tudo bem. Mas se eu tenho uma relação com alguém, a pergunta é, eu já gastei todos os esforços nessa relação? Em prol do coletivo? Que muitas vezes eu penso em mim e deixo todos os outros à deriva. Então a pergunta é assim, estou numa família, que bacana, né? Eu tenho filhos, eu tenho companheira ou companheiro, tal. E agora? Agora não é aquilo que eu sonhei, mas será que é o que eu sonhei ou o que eu preciso? E quando você reflete, não com o olhar do corpo físico, com o olhar do espírito imortal, você fala assim, interessante, esse grupo que eu estou vinculado aqui, é um grupo que me propõe desafios e que quando eu olho para a minha vida, olha como eu posso crescer com esse grupo. Interessante. E aí vem uma força que você não sabe de onde, entender? Que é de sentido e significado da vida, você fala assim, eu vou investir nesse grupo. Porque vale a pena. Porque vale a pena. Eu vou investir até o limite das minhas forças. Mais que o limite das forças não tem condição. Mas eu vou investir. E assim, você começa a ter um grupo duradouro de cuidado. Grupo duradouro de cuidado. Não é grupo casado o resto da vida. Porque as experiências mais legais que eu tenho de casais e amigos que se separaram, é os casais que se separaram, mas continuaram amigos. E aí na foto hoje é assim. É a mulher com o novo marido, o marido com a nova esposa, com os filhos de novo casamento, com os filhos de velho casamento, com o negócio tal. Eu fui numa festa de 15 anos, a gente não sabe dessa festa que eu estou falando, que a família conjugada não coube na foto. Não coube na foto. Mas ela não era a ex-mulher dele? Era. Nossa, tá dançando com o novo marido da outra? Tá. Gente, que bagunça. É assim mesmo. É assim mesmo. E no final da história, quem que é irmão, quem que é primo? Não sei. E aí, como todo mundo era espírita, era barato isso, assim, e nem a gente mais sabe quem a gente é aqui. E foi maravilhoso. Não coube na foto. Então, ou seja, o outro não é o meu inimigo. O outro é meu companheiro. Pode não dar certo, pode não dar certo. Mas eu tenho que fazer todo o esforço para dar certo antes. Então, lembra assim, na hora da dor, quem que eu quero do meu lado? Você vai descobrir um amor pelas pessoas, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu companheiro, pela sua companheira, pelo seu pai, pela sua mãe, que você nem imagina. Gente, tal. Porque a gente, em geral, quer nas delícias, né? Quem que a gente não quer, gente? No avião, na primeira classe, indo para Paris, no alto da Torre Eiffel. Qualquer pessoa eu vou ficar apaixonado. Qualquer pessoa aqui, Fred, vamos para Paris comigo, primeira classe, e tirar uma foto da Torre Eiffel, já apaixonei por você. Sem nenhum preconceito com ninguém. Isso é beleza, já apaixonei. Nossa, mãe, ando de mão dada e tudo, quero nem saber. Ok? Que é a prova maior de amor que alguém pode dar para alguém, andar de mão dada, é a prova de amor. Né? Então, ai, tá. Agora sim, não, mas peraí. A conta está vencendo? Estou com bem de saúde? Estou com N dificuldades pessoais? Meus irmãos são umas encrencas? Minha sogra e meu sogro são pessoas difíceis, tal. Não é meu caso não, tá, gente? Não, fala um parênteses aqui, preciso contar, tá gravando, preciso contar. A melhor parte do meu casamento foi minha sogra, gente. A melhor parte, juro por Deus para vocês. Eu casaria 10 vezes com minha mulher só para ter a mesma sogra. A minha maior dor foi a desencarnação da minha sogra. A desencarnação foi linda, bonitinha demais, tá muito espiritual, tá, mas gente, agora eu posso separar. Porque minha razão do casamento era minha sogra. É minha sogra. E ela sabe disso. Ela sabe disso, minha sogra sabe também. São pessoas que... Mas esse é o barato de viver. Esse é o barato de viver, assim, tipo assim, na dificuldade, então, na conta a pagar, na doença, que bacana. Então, essa pessoa que era ao lado. E essa pessoa quer ajudar ela. É mais que me ajudar, também quero ajudar ela. Eu quero que ela tenha sucesso. Eu quero que ela seja feliz. Eu quero que ela realize na Terra o que ela se propôs na encarnação dela, o dele. Que legal isso, hein? Então, vamos embora. Vou querer matar às vezes? Claro! Óbvio! Óbvio! Você odeia uma pessoa segunda, quarta e sexta. Ela te odeia terça, quinta e sábado. Domingo, você vai para casa espírita e fica feliz. Não é assim? É isso. E acho assim, para a gente poder encerrar, é essa alegria que tem que nortear a gente. É essa alegria de quem encontrou na doutrina espírita uma resposta para angústias e para dores que a gente vem carregando nos nossos corações há muito tempo. É a alegria de quem sabe que não está sem problema, mas a alegria de quem sabe que o problema é a resposta
para algumas perguntas que há muito tempo eu vinha fazendo. E aí eu ressignifico. E o problema, numa leitura quase mercadológica, assim, vira oportunidade. Mas não é porque, não, você tem que olhar, não. Olha só, o problema, ele me gerou um desafio. E eu me esforcei e hoje eu me tornei maior que o problema. Quando eu me torno maior que o problema, eu convivo melhor com o outro. E aí eu posso ajudar aquelas pessoas que vêm depois de mim, que passam pelo mesmo problema. Não é para dar conselho, é para ajudar a atravessar o mar caudaloso ou o rio de águas bem revoltas, que é a encarnação. A gente tem um barquinho para atravessar esse rio, de uma margem a outra. No começo parece tudo maravilhoso desse rio. Mas depois da segunda, terceira remada nesse rio, começa a ficar tudo muito complicado, correnteza, marola, tal, e parece que vai virar. E você decide pular do barco e vai deixar o outro sozinho, porque tinham 2 remos, e um remo sozinho não dá. Mas tem 5 remos, então tem 5 pessoas remando, e eu vou pular do barco? Não. Eu vou talvez trazer um outro barco, porque está difícil esse barco, e vou remar no outro barco, mas eu vou ter certeza que eu vou ajudar o outro barco a chegar na margem. Porque só haverá felicidade se todos os barcos chegarem na outra margem. Se algum barco ficar pelo caminho, alguém ficou para trás. O barco chama família. Os remos são os instrumentos que nós recebemos, os nossos corpos. Nós somos espíritos que estamos guiando esse barco nas águas revoltas que nós chamamos de encarnação. A outra margem, a felicidade, a que nós estamos destinados. Então, que a gente possa dar valor ao nosso barco, ao nosso remo e fazer a vida valer a pena. Porque eu sei que está valendo a pena. Então, voltem para casa de vocês hoje, abracem a família de vocês, os porcos espinhos, as tartarugas, as raposas, e falem assim, você é muito esquisito, mas vale a pena passar a vida com você. E, gente, que a gente possa passar a encarnação juntos, aspirando o bem, construindo a paz, fazendo a nossa pequena parte, transformando a nós mesmos e aquelas poucas pessoas que nos rodeiam, para que ao final da jornada, no final da nossa travessia do rio, nos encontremos do outro lado da vida e falamos assim, nossa, valeu a pena, a gente foi muito esquisito, mas foi muito bom. Que nós possamos levar a alegria desse momento para os nossos lares. Muita paz a todos.